Como desenvolver um plano de aula? O primeiro passo é estabelecer claramente qual é o objetivo da aula. Não deixe de assistir ao vídeo sobre os objetivos de uma formação no nosso canal Poema no YouTube. O segundo passo é planificar as fases da aula de forma a alcançar o objetivo definido. O terceiro passo é planificar o tipo de avaliação para verificar se os objetivos da aula foram alcançados. E quais são as fases de uma aula? Anote: aquecimento, onde estamos, experiência, reflexão e conceptualização. Aplicação, onde estamos. Atenção para a distribuição dos tempos durante uma aula. O aquecimento dura aproximadamente 10% da aula. Para saber onde estamos, usa-se 5% do tempo. A fase da experiência usa cerca de 25% do tempo de aula, enquanto a reflexão e conceptualização precisam de cerca de metade do tempo. A fase da aplicação precisa de cerca de 5% do tempo e para saber onde estamos em relação ao objetivo, no final da aula, precisamos também de cerca de 5% do tempo. Utilize esta distribuição do tempo para tornar as suas aulas muito mais eficazes. Vejamos agora cada uma das fases. O aquecimento. Esta é a fase para criar confiança e vontade de trabalhar em conjunto. Dura até 10% do tempo da aula. Existem várias possibilidades metodológicas. Um belo sorriso e um bom dia animado. O levantamento e a clarificação das expectativas. A reflexão dos formandos sobre a aula anterior. Um jogo para pedir sugestões sobre como melhorar a aula. No final da fase de aquecimento, os participantes deverão sentir-se à vontade no grupo e aceitar a formadora ou formador para guiar a aprendizagem. Onde estamos? Esta é a fase em que o formando percebe o quanto já percorreu em direção ao objetivo e o quanto ainda falta para lá chegar. É uma fase muito importante para a motivação dos formandos e para manter a confiança na capacidade da formadora ou formador de levar o grupo ao objetivo. Esta fase usa cerca de 5% do tempo da aula. Existem várias possibilidades metodológicas. Um formando pode recapitular o caminho percorrido e partilhar o seu sentimento em relação à distância que pensa estar do objetivo. O formador pode resumir o caminho percorrido e indicar os próximos passos na direção do objetivo. O formador pode utilizar a agenda de trabalho para mostrar o ponto em que está a formação em relação ao programa de estudo. Ao completar esta fase, os formandos terão uma percepção partilhada do avanço da aprendizagem. Depois de estabelecer onde estamos, avançamos para a próxima fase, a da experiência. A formação deve oferecer uma experiência prática. Para recordar-se deste assunto, assista ao vídeo sobre o ciclo de aprendizagem vivencial no canal Poema do YouTube. A experiência a ser proposta depende dos objetivos e das condições materiais da aula. Esta fase deve durar cerca de 25% do tempo da aula. Existem várias possibilidades metodológicas. Uma visita guiada. Um vídeo com uma história. Uma demonstração. Ao completar esta fase, o formando terá desenvolvido capacidades cognitivas e já saberá o que deve fazer. A reflexão. Nesta fase, a aprendizagem é proporcionada pela reflexão do formando sobre a experiência vivida na aula em relação à sua própria experiência.
O formador irá propor tarefas que ofereçam esta ligação. Esta fase precisa de 20 a 30% do tempo da aula. Para recordar-se deste assunto, assista ao vídeo sobre como desenvolver exercícios práticos para uma capacitação no canal Poema do YouTube. Existem várias possibilidades metodológicas: exercícios em grupo, práticas individuais, práticas em plenária. Ao completar esta fase, o formando terá feito a ligação entre a experiência vivida e a sua própria experiência e terá desenvolvido habilidades motoras. Será capaz de praticar o que aprendeu. A conceptualização. Agora, o formando já estará pronto para tirar conclusões e formar novos conceitos que possam ser usados na vida futura. Existem várias possibilidades metodológicas: apresentação e discussão coletiva sobre os resultados dos trabalhos individuais ou de grupos, correção participativa dos exercícios propostos, revisão mútua entre os formandos das tarefas realizadas na fase de reflexão. No final da fase de conceptualização, os formandos estarão prontos a imaginar-se a usar o que aprenderam numa situação diferente no futuro. A aplicação. Para encerrar o ciclo de aprendizagem, o formador convida os formandos a traduzir o que aprendeu num compromisso de ação futura. Esta fase é muito importante, mesmo que só precise de 5% do tempo da aula. Existem duas ferramentas metodológicas principais: convidar os formandos a expressarem oralmente os seus compromissos de ação. Pedir que os formandos preencham um modelo a enumerar o que pretendem implementar do que foi vivenciado, o compromisso de ação do participante. No final desta fase, os formandos terão desenvolvido habilidades no nível afetivo. Mudaram a sua atitude e querem implementar o que aprenderam. Onde estamos? Agora, o formador já pode fazer o resumo da aula finda, fazer a ligação da aprendizagem que acaba de acontecer com o tema da próxima aula, explicar o ponto em que o grupo está em relação ao objetivo geral pré-definido. Se já tiver chegado ao final da formação, deve propor uma avaliação para verificar em que medida os objetivos desejados foram alcançados. Uma última dica: não esqueça de ser criativo e de surpreender os participantes com planos de aulas variados que proporcionem a teoria, mas uma boa dose de prática e reflexão. Recapitulando, estabeleça o objetivo da aula. Planifique as fases da aula. Planifique como medir se os objetivos foram alcançados. As fases da aula são aquecimento, onde estamos, experiência, reflexão e conceptualização, aplicação, onde estamos e avaliação final. Desejamos a todos uma boa preparação da sua próxima aula.